do Dionei Schmidt Muralo, que irá defender a tese intitulada Risco de Evolução da Resistência, Espodófila de Perda, com inseticida Romitin-benzoate no Brasil. A banca está constituída pela professora Regiane de Oliveira, da Unesp de Botucatu, Dr. Mário Eide Sato, do Instituto Biológico, e pelo professor Pedro Takao Yamamoto, aqui do nosso programa de pós-graduação em entomologia. E eu, professor Celso Moto, na condição de orientador, estarei presidindo os trabalhos de defesa de tese. Então, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para participar da defesa do Dionei. Agradeço aqui a presença do público. Nós temos aqui alguns representantes do laboratório, prestigiando os trabalhos de defesa do Dionei. E, como de praxe, o trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte, nós pediremos para que o Dionei apresente o trabalho de tese, tempo de aproximadamente 30 minutos, e em seguida nós passaremos para a parte da arguição. A minha sugestão em termos de ordem de arguição, eu convidaria primeiramente a professora Regiane, depois o professor Mário Sato e, por último, o professor Pedro Yamamoto. Tudo bem? Bom, então, para dar início, eu passo então a palavra para o Dionei, para fazer uma breve apresentação do trabalho que se irá defender hoje. Então, obrigado, Dionei. A palavra é sua. Tranquilo, obrigado, professor. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença da banca e de todos os ouvintes. Então, como o professor mencionou, a minha tese foi titulada como Risco de Evolução da Resistência, Espodófila de Perda ao inseticida benzoato no Brasil. Atualmente, o sistema de produção agrícola, apesar de todos os avanços no manejo integrado de pragas, o uso de inseticidas químicos ainda é a principal tecnologia para utilizar no controle de insetos em várias culturas. No entanto, o uso indiscriminado dessas tecnologias acarretou a evolução da resistência, como podemos observar no gráfico, vários casos de evolução da resistência, acarretando impactos econômicos, impactos ambientais e impactos sociais. Dentre os inseticidas utilizados no manejo integrado de praga, o benzoato se destaca por apresentar uma alta atividade para o controle de lepidófilos. Ele é classificado pelo Heráclito grupo 6 das arpamectinas, sendo um modulador alostérico dos canais de cloro mediados pelo glutamato. Esse inseticida é utilizado já em vários países e já foram reportados vários casos de resistência para esse ingrediente ativo, principalmente para Espodófila lictura, Helicobacter parmigiana e Cutela xylostera. Esse ingrediente ativo, primeiramente, ele foi registrado no Brasil para controle de Helicobacter parmigiana em 2013 e para controle de Espodófila de perda, o mesmo foi registrado em 2017. Então, uma expansão breve de Espodófila de perda, ela é nativa e amplamente distribuída no continente americano, possui uma alta capacidade de dispersão e reprodução, é uma espécie política, podendo causar danos de mais de 180 hospedeiros, principalmente a cultura do milho, e essa praga já está... Esse laser point não está muito bom. Essa... Olha, está variando. O laser point. Não precisa do laser. A gente não vê o laser. Não. É o passador. Não está funcionando agora. Tá bom. Posso clicar aqui. Esse testado ontem. Então,
Então, o espodófilo de perda é uma praga invasiva, já está distribuída em vários países do continente africano, do continente asiático e na Oceania, juntando todos os fatores bioecológicos que eu mencionei, junto com o nosso sistema de produção super intensivo, como o milho primeira safra, milho segunda safra, além de algodão e soja, pensando que os mesmos inseticidas utilizados no controle espodófico de perda em milho são utilizados em outras culturas, então aumenta a pressão de seleção exercida por essa praga. E caso a estratégia de manejo de resistência não seja adotada de forma correta, aumenta a frequência de indivíduos resistentes no campo e ocasionando em evolução da resistência, como vários casos de resistência já foram reportados para os inseticidas e várias proteínas BT. Então, os espodófilos de perda, sim, é uma enorme ameaça ao nosso sistema de produção agrícola. Portanto, estudos devem ser realizados para buscar implementar estratégias de manejo da resistência. Então, o objetivo geral da tese foi compreender os riscos de evolução da resistência de espodófilos de perda ao benzoato, com o intuito de gerar essas informações. A minha tese ela foi dividida em 3 capítulos, sendo que o primeiro teve o objetivo de avaliar a suscetibilidade geográfica e temporal, ou seja, em vários estados e em várias safras. O segundo capítulo teve o objetivo de selecionar e caracterizar a resistência de espodófilos de perda ao benzoato para entender os fatores genéticos que influenciam na evolução da resistência, como, por exemplo, padrão de herança, dominância. Também estudar a resistência cruzada de vários inseticidas, estudar os sinergistas que auxiliam na detecção de possíveis mecanismos de resistência, como, por exemplo, detoxificação metabólica. O terceiro capítulo teve o objetivo de estudar os custos adaptativos, como, por exemplo, parâmetros biológicos e parâmetros comportamentais. E o primeiro capítulo, então, esse trabalho ele foi já publicado na revista Crop Protection, em 2022, e para realizar esse estudo, foi necessário, primeiramente, coletar várias populações nas principais regiões produtoras de milho e algodão. Aproximadamente foram coletados 1.200 lagartos por população, e essas populações foram levadas para o laboratório para realizar os bioensaios. Os bioensaios foram realizados curva de concentração de resposta, concentração diagnóstica e sobrevivência de populações de folhas de milho pulverizadas com a dose de câmara. Então, os 2 primeiros bioensaios que eu mencionei, foram utilizados os bioensaios de ingestão no tratamento superficial da dieta, utilizando 30 microlitros da solução inseticida em cada célula. Após secar essa solução, foi alocado uma lagarta enfermista em cada célula, e essas placas foram vedadas e alocadas em locais com temperatura, fotoperíodo e umidades controladas. Quanto às avaliações? As avaliações foram realizadas 96 horas após a infestação, avaliando-se para a curva de concentração resposta dos indivíduos mortos e para a concentração diagnóstica foi avaliados os indivíduos sobreviventes, ou seja, possivelmente esses indivíduos aqui são indivíduos resistentes. Então, quanto ao monitoramento utilizando a concentração diagnóstica, foi realizado em 2013 e 2004. Esses resultados já tinham sido coletados no laboratório, foi analisado e foi utilizado na tese para comparações. Então, é possível observar aqui, essa imagem é uma imagem ilustrativa, onde todos os pontos que foram coletados apresentam uma sobrevivência menor que 5%. Menor que 5%. Então, é possível observar que, em 2013 e 2004, os espodófilos de perda tinham alta suscetibilidade a benzoato. Já na segunda safra de 2019, na maioria das coletas, foi observado uma sobrevivência maior que 20%, e no estado de São Paulo, e na população do Paraná, uma sobrevivência menor que 5%.
Já na entre safra 19 e 20, na maioria dos estados, mais de 20% de sobrevivência, somente em São Paulo, menos de 5% de sobrevivência. Quanto à primeira e segunda safra de 2020, foi observado, na maioria das coletas, uma sobrevivência maior que 20%, Paraná, uma sobrevivência de 5 a 20%, e São Paulo, menor que 5%. Já na entre safra 2021, é possível observar que em todas as populações foram testadas apresentaram sobrevivência maior que 20%, chegando até 80% de sobrevivência. Na primeira safra de 2021, a maioria dos estados também apresentou sobrevivência maior de 20%, chegando até 81% de sobrevivência. Então, é possível observar que houve uma redução da suscetibilidade do espodófilo de perda ao inseticida benzoato no decorrer do tempo. E esse gráfico aqui é possível observar essa redução da suscetibilidade ao longo das safras, aonde no decorrer das safras a sobrevivência aumentou. Quanto ao método de mensais de sobrevivências em folhas, com populações de espodófilo de perda do campo, utilizando-se pulverização com a dose de campo e sem a pulverização da dose de campo, avaliando-se após 96 horas, foi observado que quando utilizou-se a linhagem suscetível, a mesma acarretou uma quase total mortalidade. Já as populações de campo testadas com a aplicação com a dose de campo, é possível observar uma alta sobrevivência dessas populações, principalmente nos estados da Bahia e no Goiás. E quando não se realizou a aplicação de inseticida, houve quase total sobrevivência. Então, esses resultados reportam um indicativo de redução da suscetibilidade dos espodófilos de perda benzoato no Brasil. Então, com esse capítulo é possível concluir que houve sim uma mudança significativa na suscetibilidade do inseticida benzoato nas populações de espodófilos de perda no Brasil, fornecendo evidências robustas de resistência à câmara. Quanto ao capítulo 2, esse capítulo é a parte do padrão de herança da resistência de espodófilos de perda ao benzoato. Esse trabalho ele foi já publicado também na revista Pest Management Science no ano de 2021, e para realizar esse estudo foi necessário, primeiramente, selecionar uma linhagem resistente. Onde que essa linhagem resistente ela foi selecionada na segunda safra de 2019, na cidade do Rio Verde, Mato Grosso, utilizando a técnica de F2 Screen, com uma concentração 100 vezes a concentração diagnóstica, e essa população foi mantida sob constante pressão de seleção no laboratório. Após isso, na 11ª geração, essa linhagem foi caracterizada, foi realizada a caracterização da resistência, utilizando a linhagem resistente, a linhagem suscetível, os dois heterozigotos, e utilizando bioensaios de concentração resposta, que nós vimos anteriormente. Então, os dados foram submetidos à análise de Probit, calculando o CL50 e outros parâmetros. Também foi calculada a razão da resistência, a herança, sendo ela autossômica, a herança maternal ou podendo ser ligada ao sexo. Quanto à dominância da resistência, foi utilizado o método de Bourget, que determina o grau de dominância em cada concentração testada. E pelo método Stone, que determina o grau de dominância através de uma concentração, ou seja, o estado da concentração a CL50. Quanto à estimativa do número de genes, utiliza-se o retrocruzamento do heterozigoto com o parental fenotipicamente mais distinto. E após realizar teste de pi quadrado entre mortalidade observada e mortalidade esperada. Aí aceita-se ou rejeita-se a hipótese monogênica. Então aqui nós temos a caracterização da resistência, e foi possível observar que a linhagem resistente apresentou uma elevada razão de resistência maior de 2.300 vezes. E a herança, é possível observar que a herança é autossômica, ou seja, não há diferença significativa de CL50 entre os indivíduos heterozigotos. Quanto ao padrão de herança da resistência, então foi utilizado o método Bourget. Com esse gráfico é possível observar que, na maioria das concentrações testadas, de 10 até 320 miligramas de ingrediente ativo por ml,
a herança foi caracterizada como incompletamente dominante. Pelo método de Stone, ele corrobora com os resultados de Bourdieu, aonde também a herança foi incompletamente dominante, os 0,49, 0,52 mais próximos a 1 e menos 1. Trouxe também aqui um gráfico onde claramente é possível observar essa herança incompletamente dominante, onde o heterozigoto, fenotipicamente, ele se parece mais com o indivíduo resistente do que o indivíduo suscetível. Então, é claramente possível observar essa aproximação do heterozigoto com o indivíduo resistente. Quanto ao número de genes associados à resistência, várias concentrações apresentaram diferença significativa pelo teste de quadrado. Então, rejeite-se a hipótese monogênica e aceite-se a hipótese poligênica para esse teste. Quanto à dominância funcional, foi utilizado a linhagem resistente, os dois heterozigotos e a linhagem suscetível, utilizando-se a concentração de campo ou a dose de campo, e a avaliação foi 96 horas após a instalação do experimento, testando lagartas de terceiro insta. Então, com a aplicação do benzoato com a dose de campo, é possível observar que o heterozigoto apresentou uma sobrevivência de 92%, não diferindo significativamente da linhagem resistente. Já o indivíduo suscetível apresentou uma total mortalidade e, quando não se realizou sua aplicação, uma sobrevivência maior que 98%. Então, esses resultados, eles reforçam o indicativo de herança de resistência incompletamente dominante para espodófilos de perda resistente ao inseticida benzoato. Quanto à resistência cruzada, foi utilizado a linhagem suscetível e a linhagem resistente. Estão dois métodos de ensaios, aplicação tópica e aplicação superficial, testando vários inseticidas, e foi possível observar que, quando foi utilizado o metomil, exposto a lagarta resistente a benzoato e a linhagem suscetível, ambos não apresentaram diferença de CL50. Para clorpirifos, mesmo por comportamento, entre linhagem resistente e linhagem suscetível não houve diferença significativa, já para mas a razão da resistência é muito baixa, houve diferença significativa, e para indoxicárbico e clorantaniliprole, houve diferença significativa, no entanto, a razão da resistência é baixa. Aqui é os ensaios com sinergistas, no qual esses sinergistas auxiliam na detecção de possíveis mecanismos de resistência, como detoxificação metabólica, por isso foi utilizado o PBO, D e DER, utilizando a linhagem suscetível, a linhagem resistente, e com o auxílio do microaplicador, aplicando-se no pronoto os sinergistas em lagartos terceiro insta, e após 2 horas foram realizados os ensaios de concentração resposta, os quais foi apresentado anteriormente. Quanto aos resultados? A linhagem suscetível, com sinergista e sem sinergista, não houve diferença significativa de CL50. A linhagem resistente a benzoato, com sinergista e sem sinergista, também não houve diferença significativa. Então, com o capítulo 2, é possível concluir que o padrão de herança da resistência de espodófilos de perda ao inseticida benzoato foi caracterizado como autossômico, incompletamente dominante e poligênico. A linhagem de espodófilos de perda resistente ao benzoato apresentou uma baixa resistência cruzada para os inseticidas testados. E a resistência de espodófilos de perda a benzoato não foi associada com enzimas de detoxificação. Quanto ao capítulo 3, que é a parte de investigação do custo adaptativo associado à resistência de espodófilos de perda ao inseticida benzoato, para realizar esse estudo, primeiro foi utilizado a linhagem resistente, a linhagem suscetível, na qual essa linhagem suscetível é uma linhagem suscetível de campo, na qual ela foi selecionada junto com a linhagem
resistente, foi coletado na mesma safra, no mesmo local, utilizando a mesma técnica de F2 screen, utilizando-se a concentração diagnóstica na qual as isofamílias foram resgatadas, na qual aquelas que promoveram total mortalidade. E essa população foi mantida sem pressão de seleção por 3 gerações, e a linhagem resistente foi mantida por 3 gerações com pressão de seleção. Então, para caracterizar essas populações, foi utilizada a linhagem resistente, o heterozigoto e a linhagem suscetível. Nós chamamos ela de BNS, que é a linhagem que é suscetível de câmbio. A razão de resistência do indivíduo resistente apresentou uma razão maior que 2.400 vezes. O heterozigoto, 383 vezes a razão de resistência. E na 13ª geração, foi realizado o custo adaptativo, utilizando essas 3 linhagens, 2 fontes de alimento, dieta artificial e milho não BT, testando-se 10 placas de 6 células para cada tratamento, ou seja, 160 indivíduos por tratamento, avaliando-se o período embrionário, neonata pupa, pupa adulto e neonata adulto, avaliando-se a duração, a viabilidade, peso larval, peso de pupa e média de ovos por adulto. Quanto à tabela de vida, ela também foi realizada, avaliando a duração média de uma geração, estimativa da taxa líquida de reprodução e taxa seca de crescimento. Então, foi possível observar que, independente da fonte de alimento, milho não BT ou dieta artificial, o indivíduo resistente, ele apresentou uma redução na sua sobrevivência no comparativo com a linhagem com a linhagem suscetível ou indivíduo heterozigoto para a neonata pupa, para a fase de pupa e para a neonata até a pupa. Quanto ao tempo de desenvolvimento, para a maioria dos parâmetros, o indivíduo resistente apresentou o menor tempo de desenvolvimento. Quanto aos parâmetros biológicos, por exemplo, peso de pupa, o indivíduo resistente ele apresentou o menor valor de peso de pupa, diferindo significativamente do heterozigoto do indivíduo suscetível, independente da fonte de alimento. Quanto a peso de pupa, não houve diferença significativa, e para total de ovos por fêmea, o indivíduo resistente apresentou os menores valores. Aqui nós temos a tabela de vida, na qual o indivíduo resistente e o indivíduo heterozigoto, independente da fonte de alimento, apresentaram a maior duração média de uma geração, quando comparado com o indivíduo suscetível. Para a taxa líquida de reprodução, houve uma redução de 65% quando comparado com o indivíduo suscetível para a taxa líquida de reprodução. E também para a taxa seca de crescimento, houve uma redução de 35% quando comparado ao indivíduo resistente. Então, é possível observar que o indivíduo resistente ele tem uma redução no seu crescimento populacional quando comparado a outros indivíduos. Quanto aos parâmetros comportamentais, foram utilizadas as mesmas linhagens, utilizando também dieta artificial e milho não BT, alimentando os lagartos até terceiro Winster. Para esse estudo foi utilizado podízios nigroespinos para observar as respostas defensivas das linhagens, e foi utilizado, por exemplo, aqui nós podemos ver nessa arena, que é ilustrativa, foi utilizado um indivíduo resistente, o podízio, um indivíduo suscetível, o podízio, e o indivíduo heterozigoto e o podízio. E foi registrado todas as movimentações desses insetos por 15 minutos. Os dados foram avaliados através do EtoVision, avaliando o tempo de mobilidade, velocidade média, distância média percorrida e a predação. E foi possível observar que, independente da fonte de alimento, não houve diferença significativa entre as linhagens para o tempo de mobilidade, velocidade média, distância percorrida e predação. Então, com esse capítulo, é possível concluir que houve custo adaptativo associado à resistência spodófilos de perda a um inseticida benzoato, afetando
a sobrevivência, o tempo de desenvolvimento e o crescimento populacional dos indivíduos resistentes. Entretanto, não houve custos adaptativos associados às respostas comportamentais, ou seja, as respostas defensivas dos indivíduos resistentes. Então, gostaria de deixar aqui algumas considerações finais, na qual, nesse estudo, foi relatado o primeiro caso de evolução da resistência dos spodófilos de perda ao benzoato no mundo. Foi possível entender alguns dos fatores genéticos que influenciam na evolução da resistência de spodófilos de perda ao benzoato, explicando um pouco o porquê ocorreu aquelas reduções na suscetibilidade das populações, e também para o sucesso do manejo por ataque múltiplo, é necessário que haja custo adaptativo e que não haja resistência cruzada entre os inseticidas testados para o sucesso dessa estratégia. Onde que esses resultados foram apresentados na tese, e estudos futuros devem ser realizados através de ferramentas moleculares para estudar os mecanismos de resistência associados à resistência spodófilo de perda ao benzoato, já que essa população já foi selecionada e está sendo mantida em laboratório. Então, gostaria de agradecer em especial ao meu orientador, o professor Celso Moto, a todos os integrantes do Laboratório de Resistência de Artrópodes, que auxiliaram no desenvolvimento desse trabalho, ao programa de pós-graduação em entomologia, a CAPES e a FAPES pelo auxílio financeiro e ao IRAD pelo apoio nas coletas das populações. O meu muito obrigado.